Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que nos acompanham mais uma vez com o programa Iluminada, TV Araçuaí. Essa TV que é participativa porque existe você que faz com que aconteça todos os dias a grade desta televisão. E hoje, 24 de julho, segunda-feira, ontem tivemos a graça de acontecer na cidade de Araçuaí, a sede da Diocese, o 22º Renascer, promovido pela Renovação Carismática Católica, que neste ano mariano passaram para todos nós essa experiência de Cristo por meio do coração e da fidelidade de Maria. Quem anda com a Virgem Maria nunca se perde. Uma mensagem que sempre eu tenho anunciado no programa, todas as vezes que eu tenho alguma oportunidade de lembrar ao seu coração a experiência de Deus na vida de Maria e a nossa experiência para com Maria, para que também cheguemos ao coração de Deus. Por isso que eu vim com essa camisa bonita do Renascer, que ontem sacudiu essa cidade de Araçuaí, e tenho certeza que muitos de vocês que nos acompanham agora participaram deste evento e já estão com gostinho de quero mais para 2018. Mas, mais do que participar do Renascer, é fazer o renascer acontecer na vida cotidiana. Então não espere chegar a julho do ano que vem para que você volte à experiência de Deus que também nos é dada pelo Espírito Consolador, que Maria Santíssima conheceu perfeitamente. Tantos grupos de oração que existem na cidade de Araçuaí, tantas celebrações que acontecem durante a semana toda na cidade de Araçuaí, a você também que nos acompanha pela internet. Não perca a oportunidade de experimentar a bondade de Deus só mediante a necessidade. E o nosso programa de hoje tem um gostinho de avós, porque vamos falar de Santa Ana e de São Joaquim, os pais de Maria e, claro, os avós de Jesus, a experiência do ressuscitado. O ressuscitado deixou-nos também esta mensagem, Joaquim e Ana, que são os modelos do judaísmo na experiência do povo de Israel e que aguardou perfeitamente essa libertação que se daria pelo Cristo. E mais ainda, este Cristo que nasceria da filha deles, a Imaculada Conceição de Maria. E o programa de hoje quer levar ao nosso coração a experiência também do respeito, da dedicação aos nossos idosos, aos nossos avós, já que a palavra de Deus, já que a experiência cristã nos convida a voltar no amor que chegou a nós por meio do Cristo, e este amor que deve fazer com que o nosso coração respeite todos e em tudo. Lembrando sempre, é todos e em tudo. Por que todos e em tudo? Porque nós corre o risco da gente fazer seleção. Este eu respeito, este eu não respeito. E quando se trata dos nossos idosos, nós temos que ter uma coisa bem clara na nossa mente. A reverência prestada à pessoa idosa deve ser de uma tamanha e de uma gratuidade imensa, a tal ponto que devemos aprender com os nossos irmãos orientais, que reconhecem na pessoa idosa a sabedoria. Ele e ela são os sábios, são as pessoas que de fato podem nos levar a conhecer e a conviver a vida cotidiana. Por isso o nosso respeito e a nossa reverência aos nossos idosos. O programa de hoje quer chegar em sua casa para fazer com que a reflexão do respeito seja constante. Quantos irmãos nossos são desprezados quando chega a idade? Já imaginou se a palavra de Deus, já imaginou se a mãe de Deus, Maria Santíssima, a mãe do Cristo, também renegasse os seus pais? A experiência do amor na vida de Maria quer nos ensinar essa aceitação na gratuidade. Sabe por quê? Porque se o nosso coração não for recolhido a Deus, na idade que nós estamos, aqui agora eu estou dizendo aos jovens da idade, na questão da idade, porque juventude não é questão de idade. A juventude sou eu que digo se sou jovem ou não. Então, mas aquele jovem na questão da idade, na questão física, se nós achamos que não vamos ficar idosos, que também não vamos experimentar a questão de ser ancião, de ser uma anciã na vida cotidiana, nós devemos refletir muito bem essa dimensão que nos convida à festa da próxima quarta-feira, dia 26 de julho, dia em que celebramos Santa Ana e São Joaquim. Que a sabedoria de Santa Ana, que a sabedoria de São Joaquim, que a sabedoria dos nossos avós, nas nossas casas,
possam verdadeiramente nos levar à reflexão ao coração de Deus. Lembrando uma coisa bem importante, de que forma nós conhecemos os nomes, conhecemos os pais de Maria. Lembrando que temos os evangelhos, temos os escritores, os profetas, no Antigo e no Novo Testamento, mas é chamado de evangelho protiago, evangelho canônico, chamado de evangelho canônico, que nos apresenta a experiência de Joaquim e de Ana. Por isso a tradição da igreja, há muitos anos, celebra esta festa do dia 26 de julho para recordar os avós de Jesus, aqueles que nos trouxeram a Imaculada Conceição de Maria. Por isso, celebrar a festa de quarta-feira, Santa Ana e São Joaquim, é mais do que reconhecer que é o dia também chamado Dia dos Avós. É voltar no nosso interior e entender que a sabedoria que a pessoa idosa traz em si deve ser respeitada, deve ser acolhida, deve ser amada. E uma coisa muito importante desse primeiro bloco do nosso programa é lembrar, parece chato, às vezes ter que ouvir a mesma coisa que os nossos idosos estão dizendo. Parece chato ouvir a minha avó falar toda vez a mesma coisa. Parece chato ver a minha mãe, que já é idosa também e que já é até bisavó, aos 63 anos, falar a mesma coisa. Mas o acolhimento da gratuidade daqueles que amam, ouvem novamente. E se na primeira vez, quando contou, precisou chorar, choro novamente. Precisou sorrir, novamente permito que os meus lábios, que a minha boca solte aquele sorriso, capaz de contagiar o nosso irmão, a nossa irmã, que já agora são anciãos e que novamente nos traz essa experiência. Não cansemos os nossos ouvidos de ouvir os nossos idosos. Não desprezemos os nossos idosos. Quer exemplo? Da Virgem Maria, que acolheu, que respeitou os seus pais e que, graças à experiência da encarnação do Verbo, Deus permite que o nosso coração busque, tanto em Ana, tanto em Joaquim, esse respeito para com os idosos, que nós, na vida cotidiana, mas é na vida cotidiana, não é só quando nos interessa, aprendamos a respeitar, a acolher e, acima de tudo, ouvir os nossos idosos. Nós estamos num processo, numa sociedade, onde o ter é maior do que o ser, onde as coisas que não têm mais utilidade são descartáveis. Mas lembremos, a pessoa humana não é descartável. Os nossos idosos não são descartáveis. Por isso merecem respeito, merecem acolhida e, acima de tudo, merece gratuidade. Se este amor não for gratuito, ele não tem sentido. E dessa forma vamos terminar o nosso primeiro bloco do programa, lembrando, os nossos idosos não fazem parte daquilo que se pode descartar no dia a dia. Fique conosco, voltamos já já com o segundo bloco para continuar falando desta grande experiência na vida de Joaquim e na vida de Ana na atualidade. Volto já já. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro.
Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Iluminado, esta segunda-feira, 24 de julho de 2017. E na próxima quarta-feira, dia 26, estaremos celebrando na Igreja de Todo Mundo a festa de São Joaquim e de Santa Ana, os pais de Maria Santíssima e os avós de Jesus. E a festa de quarta-feira quer convidar o nosso coração esta experiência do respeito, da graça e da gratuidade com os nossos idosos. E aqui tem uma nota bem importante dessa experiência de Ana e de Joaquim, para que o nosso coração jamais esqueça do significado desta grande festa, do significado dessas duas pessoas que acreditaram, esperaram e confiaram que de fato Deus, no seu amor libertador, enviaria a nós o Salvador. E este Salvador, meu querido irmão e minha querida irmã, nasceu do seio de Maria, Maria que foi gerada no ventre de Ana, foi educada no amor e no carinho, tanto de Joaquim como de Ana. Ana e Joaquim, como diz os dados, esposos judeus exemplares que viveram uma época crucial da história da salvação. Que época crucial é esta? É a época que o povo de Israel estava aguardando o Salvador. Eles também, como judeus fiéis, aguardavam também o Messias. Por isso a importância deles de confiar, a importância deles de acreditar que de fato o Nazareno, o Filho de Deus, nasceria para libertar o seu povo e nasceu no seio daquela família. A família que estava esperando também a libertação, pois é dela que nascerá o libertador. E de fato Deus se encarna no seio da família de Joaquim e de Ana. E que nós somos chamados também a trazê-los para a nossa casa, para a nossa experiência, para que essa experiência da encarnação do Verbo aconteça na vida cotidiana. Por isso, quando nós falamos para que aconteça na vida cotidiana, não tem como esquecer a memória do Natal do Senhor. O Natal é justamente isso, para que essa experiência do Natal ainda aconteça, para que Jesus nasça, para que Jesus renasça em muitos corações. Por isso, peçamos Deus a graça de ser este povo de Israel, de onde nascerá o Salvador, de onde virá o Salvador. Que é exemplo de Ana, que é exemplo de Joaquim, guardemos na vida cotidiana o respeito, a reverência em acreditar, em confiar e, acima de tudo, esperar e proclamar que, de fato, o Messias estará no meio de nós. Lembrando ainda, ouvimos, interessante isso aqui da questão do Salmo 131, que diz sobre a fidelidade de Deus à sua promessa e que encaixa muito bem na experiência de Santana e de São Joaquim. E eu trouxe aqui para que nós possamos partilhar junto um trecho deste Salmo e também alguns dados históricos sobre Davi na experiência do Salmo a todos nós, já que o Salmo 150 Salmos tratado como experiência da vida de Davi.
conhecemos que Davi é o proclamador dos salmos, toda a experiência. Não quer dizer que foi Davi que escreveu 150 salmos, mas conhecemos a salmodia como a salmodia de Davi. E diz assim: o Senhor jurou a Davi, verdade da qual nunca se afastará, o fruto do teu ventre hei de colocar sobre o teu trono. Realmente, o Senhor escolheu Sião, desejou-a para sua morada. Este será para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, porque o escolhi. Olha que maravilha, Deus que escolhe o povo de Sião, Deus que escolhe o povo de Israel, pelo qual, pela graça, Ana e Joaquim pertencem a esse povo. Por isso eu torno a voltar no que eu acabei de falar. A experiência do nosso coração, pedir a graça de pertencer a esta porção deste povo escolhido, para que o Messias possa encarnar, para que o Messias possa nascer no meio de nós. Só que tem um detalhe, eu não posso deixar de falar o que eu vou falar aqui agora. Eu estou motivando toda a comunidade, nós estamos no programa Iluminado essa segunda-feira, falando de Ana, falando de Joaquim, desta experiência de acolher Jesus. Mas é complicado, às vezes, para alguns acolher Jesus, se na verdade não acolheram ainda nem a mãe. Lembrando que esta experiência da raiz genealógica de Jesus, ela passa por essa experiência de Ana e de Joaquim. Afinal, Ana e Joaquim geraram Maria. Jesus nasce de Maria. Eis a importância da festa da próxima quarta-feira. Por isso, meus irmãos, a nós não nos basta só acolher Jesus. O nosso coração tem que estar livre, o nosso coração deve estar dependente deste anúncio e desta esperança que nos traz Maria. Lembrar de Ana e Joaquim, ao mesmo tempo, lembrar da Mãe Santíssima, é ao mesmo tempo lembrar de Jesus. Jesus que nasceu de Maria. Não é Roberto que está dizendo, não é a igreja que está dizendo, é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós, chegou a nós por meio de Maria. Não nos esqueçamos, Deus, em sua liberdade, quis precisar de Maria. Nós, também na nossa liberdade e no nosso amor, queremos, devemos precisar de Maria, Maria que nos aponta Jesus. E quem nos apontou o coração de Maria são os seus pais. Louvemos a Ana, louvemos a Joaquim, que nos trouxe a Imaculada, nos trouxe a escolhida por Deus, aquela que foi fiel, aquela que é fiel. Lembrar dos pais, dos avós de Jesus, é lembrar da mãe de Jesus, é lembrar do próprio Jesus. Ainda tem um dado bem importante que eu não posso deixar de partilhar com vocês. Sem dúvida, tanto Ana como Joaquim pertenciam ao grupo daqueles judeus piedosos que esperava a consolação de Israel. Não há dúvida que também eles pertenciam àquele grupo que rezava, aquele grupo que acreditavam e aquele grupo também que era explorado, aquele grupo também que era maltratado porque acreditava na libertação, porque esperava o libertador. E eles persistiram, permaneceram fiéis, e nós somos chamados a esta mesma fidelidade que teve tanto Joaquim como teve Ana e que respingou de forma positiva no coração de Maria. Lembrando que nós somos, muitas vezes, uma certa porcentagem daquilo que nós temos em nossas casas, da formação que nós adquirimos na vida cotidiana, na vida familiar, no meio em que vivemos. Nós não somos isentos do meio em que vivemos. A fidelidade de Maria, a graça dada por Deus, mas consolidada. Não esqueça disso, consolidada na fidelidade dos seus pais. Tanto de Joaquim, tanto de Ana. A fidelidade de Maria é respingo da fidelidade desta porção, deste povo piedoso de Israel que rezava e aguardava a libertação. Libertação essa que chegou no coração de uma judia, aquela que amou, aquela que serviu, aquela que acreditou, que é Maria. Maria, filha de Ana. Maria, filha de Joaquim.
E dessa forma, nós vamos encerrando este nosso segundo bloco, mas não saia daí, fique conosco. Voltamos já já com o terceiro bloco, falando dessa experiência dos avós de Maria, dos avós de Jesus, dos pais de Maria. Volto já já. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 33 37 31 2204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoi tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoi, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Tá pensando em casamento ou esperando aquela tão sonhada formatura? Vem aí a primeira feira de noivos e formaturas de Araçuaí, dias 5 e 6 de agosto no Planalto Tênis Clube, com desfile de noivos vestidos de festa e lingerie. Venha conhecer a nossa feira, visitar nossos estandes e fechar o melhor negócio. Feira de noivas e formaturas. Mais informações 991 17 7227 e 999 75 8918. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Este programa que tem um gostinho de sabedoria. Sabedoria porque estamos falando dos avós. E não estamos falando somente dos nossos avós, mas dos avós daquele que nos salva, daquele que nos ama, daquele que por amor a nós chegou, foi fiel ao Pai, obedeceu, amou e serviu. Estamos falando de Ana e de Joaquim, os avós de Jesus, os pais de Maria Santíssima. Maria que deseja, não somente neste ano mariano, mas durante todo o tempo, caminhar conosco, estar conosco e nos ensinar o verdadeiro caminho da libertação e da liberdade que nos é dada pelo seu Filho. E como eu estava falando no bloco anterior, Ana e Joaquim que participa deste povo piedoso, deste povo que aguardava a libertação, deste povo que amava, deste povo que rezava e que nos convida na atualidade a experimentar a mesma graça. Será que estamos preparados para acolher a mensagem? Será que estamos vigiando, estamos orando para que de fato sejamos este povo de Israel? Este povo que a graça chegará por meio de nós? Que nós sejamos portadores da graça de Deus. Porque Ana e Joaquim foram portadores da graça de Deus. Afinal, eles deram à luz, quando eu digo deram à luz, porque é o casal que dá à luz, não é só a esposa que dá à luz. É o casal que se amam. E eles deram à luz à Virgem Maria, aquela que nos daria a graça, a perfeição, o amor máximo de Deus a nós. Deus que quis precisar de nós e quis precisar tão grande de nós que precisou da Virgem Maria.
precisou da porção do povo de Israel, daquele povo que rezava. Que o coração fiel de Nossa Senhora nos ensine nesta segunda-feira, 24 de julho, e logo mais depois de amanhã, na quarta-feira, dia 26, teremos a graça de celebrar Santana e São Joaquim, que é exemplo deles, da sabedoria. Estejamos nós ligados a esta grande experiência que nos foi dada por Maria, Maria que é filha, amada, predileta, responsável e obediente aos seus pais. E lembrando de uma coisa que eu falei agora há pouco, mas para deixar bem mais claro essa dimensão das citações de Joaquim e de Ana, para que não haja nem um pouco de dúvida e nem um pouco de confusão naquilo que nós estamos rezando no dia de hoje e partilhando a exemplo de São Joaquim e de Santa Ana. Voltamos aqui. Conhecemos os nomes dos pais da bem-aventurada sempre Virgem Maria através de um texto não canônico. Lembremos, não canônico, conhecido como o Proto-Evangelho de Tiago. Eles são citados na página que precede o anúncio do anjo a Maria. Esta sua filha não podia deixar de irradiar aquela graça totalmente especial da sua pureza, a plenitude da graça que a preparava para o desígnio da maternidade divina. Não nos esqueçamos, a plenitude da graça que preparou a Virgem Maria é para que ela pudesse dar à luz, para que ela pudesse ser mãe da divindade, mãe do divino, mãe da graça que veio habitar no meio de nós. E podemos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, imaginar quanto receberam dela estes pais. Ao mesmo tempo que Joaquim e Ana ensinam e instruem Maria Santíssima como pais, Maria Santíssima também educa, Maria Santíssima ensina a partir do momento da fidelidade ao Pai. Afinal, é a mãe do Salvador. E isso aqui é interessante porque às vezes na nossa história acontece uma grande confusão de que a pessoa idosa e a pessoa mais jovem, ambos não podem conviver juntos porque o mais jovem não tem nada para ensinar o que já está experiente, o mais sábio. E na verdade, enquanto estamos aqui, nessa terrinha, comendo arroz com feijão, comendo macarrãozinho, participando da vida cotidiana, nós estamos abertos ao aprendizado. Jesus é Deus, não temos dúvida, mas Jesus foi catequizado por ela. Maria. É por Maria que Jesus foi catequizado. Maria que o levou ao templo. Maria ensinou os primeiros os primeiros critérios da experiência de fé. Nós somos chamados a essa experiência do aprendizado em conjunto. O sábio tem a oferecer como o jovem tem a oferecer. Eu vou usar um exemplo bem bobo para mostrar o quanto nós precisamos uns dos outros. Nós estamos vivendo a era digital. Todos nós sabemos que estamos vivendo a era digital. E quantos dos nossos idosos, os nossos avós, chegam para os netos, chegam para os bisnetos para pedir para ensinar o quê? Me ensine a mexer com esse celular. Mostre aqui como eu faço para acessar essa rede social. Eu estou usando a questão da rede social porque é uma coisa que todo mundo conhece. Coisa simples, mas que a mentalidade atual consegue captar muito mais rápido. Os meus sobrinhos conseguem muito bem acessar um celular, por exemplo, um de 7 ou de 8 anos, do que a minha mãe, que está com seus 63 anos. Isso não quer dizer que a minha mãe não possa acolher a dimensão da sabedoria que também está nele. Por isso, meus irmãos, o respeito é uma coisa igualada nessa dimensão. O respeito está na mesma dimensão. Tanto o sábio respeita o jovem, como o jovem respeita o sábio. E quando eu chamo a esta reflexão, é justamente para que o nosso coração não faça como muitos têm feito. E que no quarto bloco, do nosso programa, nós vamos falar muito bem disso, para que o nosso coração de fato volte à reflexão. Será que isso não está acontecendo na minha casa?
Será que eu deixei de reconhecer a sabedoria que a minha mãe, que o meu pai, eles possuem e que eles podem me dar, mas eu não quero porque agora são idosos? Será que em momento algum a gente pode acolher a frase dos nossos pais, no meu tempo era assim? São muitas coisas boas que naquele tempo era assim e que se nós quiséssemos, poderíamos aplicar muito bem na vida cotidiana. Por isso essa dimensão da sabedoria, tanto do mais jovem, aqui estou falando de idade, tanto do mais sábio, a dimensão da graça, ela se completa um com o outro. Tanto o jovem, como dizem os sábios quando usam a expressão, tanto o velho tem a aprender. E nós estamos falando do velho nessa dimensão carinhosa, para dizer, ele tem a nos ensinar. Ele sabe, ele pode nos ensinar, mas ele também tem a aprender. Ele pode e deve aprender. Enquanto estamos na vida cotidiana, precisamos aprender, precisamos viver. E no quarto bloco, nós vamos falar dessa grande reflexão de forma amorosa e orante. E nós vamos perceber, será que eu estou vivendo este amor que nos anuncia o Evangelho para com os meus idosos? Fique conosco, voltamos já já com o quarto bloco do nosso programa. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeiras de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962-1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores, basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. Estamos de volta com o quarto bloco do nosso programa. Este programa que hoje tem como tema, como fundo a sabedoria, já que nós estamos falando dos nossos avós. Estamos falando dos avós de Jesus, de Ana e de Joaquim, os pais de Maria. Lembrando que Santa Ana e São Joaquim, na tradição da igreja, é tido também, ambos são vistos como modelos de santidade. Por que modelo de santidade? Porque foram fiéis à experiência da graça. A tradição nos ensina que eles já anciãos, não tinham filhos e tiveram a graça de dar à luz a Mãe de Deus, a Virgem Maria, a Mãe de Jesus, para que chegasse até nós a salvação.
eles que em idade avançada, deram à luz a Nossa Senhora, que Maria trouxe-nos o Salvador. Lembrando, são modelos de fidelidade para a nossa vida cotidiana, para a vida da igreja. E como meditação para o programa de hoje, nós estamos falando de amor. O amor de Deus para conosco. O amor de Deus que começou desde muito antes, desde as mais antigas das profecias. O amor de Deus que passou na casa de Ana, passou na casa de Joaquim, passou no coração de Maria, trouxe-nos o Salvador e quer também passar na nossa experiência, passar na nossa família. E o evangelho que nós vamos meditar é São João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. São João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, meus queridos, nos convida, o de hoje no nosso programa, essa dimensão do amor à sabedoria, nos fala do amor de Deus, Deus que nos amou tanto, que nos enviou o seu Filho. Isso é o evangelista São João. E na primeira carta de São João, tem uma passagem que diz o seguinte: só amamos porque ele nos amou primeiro. E é justamente com o amor com que Cristo nos amou que nós somos chamados a amarmos os nossos irmãos e as nossas irmãs. Eis a reflexão que deve motivar a nossa tarde, deve motivar a nossa noite, deve motivar a nossa experiência com Deus a respeito dos nossos idosos. Quantos os nossos idosos espalhados pelo mundo inteiro são desprezados pelas suas famílias, são desprezados pelos seus netos, são desprezados pelos seus filhos, são tratados como materiais descartáveis. Quando começam qualquer tipo de necessidade ou dependência a mais a nós, eles já não servem mais. Precisamos voltar ao nosso interior e nos perguntar: será que tenho dado a devida atenção, o devido respeito aos nossos idosos? Será que tenho dado a devida atenção, o devido respeito à minha mãe, que muitas vezes já é idosa nas nossas casas, os nossos pais? Será que na rua somos capazes de ter a sensibilidade de reconhecer este amor que nos anuncia Cristo, que nos anuncia o evangelista São João às pessoas que mais necessitam? Será que somos capazes, ao menos, de dar a mão ao idoso e fazer com que ele atravesse a rua de forma segura? Será que no dia a dia somos capazes de levantar do nosso lugar no transporte público para que o idoso possa, de fato, sentar? Ele que merece devido respeito, devida atenção, ele que ajudou a construir aquilo que partilhamos e celebramos. Será que somos capazes de deixar um fim de semana, de jogar futebol com os nossos amigos, por exemplo, de deixar de assistir o futebol dentro de casa, só para ir para a casa dos nossos avós, para ouvir os nossos avós repetirem as mesmas coisas que disseram no domingo passado, que disseram há 15 dias. E é isto que consiste o amor.
Será que somos capazes de chegar nos nossos avós? Hoje quem vai sentar no meu colo são vocês. Eu quero acariciar, eu quero amá-los. Será que somos capazes de, na sensibilidade deste amor que nos anuncia que chegou por meio do Cristo, de respeitar profundamente? Que a reflexão de hoje do programa Iluminar possa fazer com que a nossa história case perfeitamente com a história dos nossos idosos. Mas lembrando o que foi dito lá no primeiro bloco do nosso programa, de forma gratuita. Se não for gratuita, não tem sentido nenhuma manifestação de amor. Se não for gratuita, não tem sentido nenhuma seta que eu aponto na vida cotidiana para dizer que eu respeito os idosos. E neste momento, faço memória de doutora Zilda Arnes. Ela, que idosa, defendeu, amou, respeitou as nossas crianças, os nossos idosos, a partir do momento que, realizando o sonho de Deus do respeito social a essas pessoas, deixou-nos o exemplo da pastoral da criança, o exemplo da pastoral da pessoa idosa, para que possamos reconhecer que tanto a criança quanto o idoso, esses dois casamentos perfeitos da sabedoria, a criança e o idoso merecem de nós o devido respeito, merecem de nós a devida atenção, merecem de nós a gratuidade. Que é exemplo dos membros, dos capacitadores, dos multiplicadores da pastoral da pessoa idosa na Diocese de Araçuaí, nas demais dioceses espalhadas pelo Brasil, sejamos nós também imitadores do respeito, da graça e da atenção que devemos ter para com todos. Que é exemplo de Joaquim, que é exemplo de Ana, sejamos misericordiosos na confiança, no respeito, na caridade. Afinal, desejemos ser este povo de Israel, de onde virá o Salvador. E volto a dizer que o seu coração, que o meu coração seja capaz de refletir. Será que eu tenho dado o devido respeito aos meus idosos, aos nossos idosos, nas nossas casas, nas nossas famílias? Enquanto vamos para este intervalo, vai refletindo e voltamos já já com o quinto e último bloco do nosso programa. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Maqueta. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1.
Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o 5º e último bloco do nosso programa. Este programa que no dia de hoje falamos de sabedoria, já que lembramos dos nossos avós. E como no bloco anterior, no 4º e último bloco do programa, nós falamos da palavra de Deus, dessa dimensão do amor. Deus que amou tanto o mundo, que nos deixou Jesus Cristo, que nos enviou Jesus Cristo. E quando acabou o 4º bloco do programa, eu convidei cada um na individualidade a refletir justamente esta dimensão. Será que estamos amando com a mesma proporção com que Cristo nos ama? Será que estamos amando os nossos idosos com a mesma proporção com que Deus amou a humanidade a nos enviar o seu Filho? Que o programa de hoje possa ter levado a você que acompanhou esta segunda-feira, 24 de julho, mais uma vez o programa Iluminar, se preparando para a festa do dia 26, na próxima quarta-feira, a festa de São Joaquim de Santa Ana, que é exemplo deles, sejamos nós, fiéis, testemunhas da alegria, testemunhas da fidelidade, mas não é anunciar com os lábios, é testemunhar com a própria vida. E eu falei de idosos, falei dos avós de Jesus este tempo todo, dessa dimensão da sabedoria, desta dimensão de amor. E eu não posso deixar de falar, deste 5º e último bloco do nosso programa, de duas pessoas que foram e são especiais na minha história, que são minhas duas avós, uma que Deus recolheu no último 25 de fevereiro deste ano, voltou ao coração de Deus, ela que viveu mais de 100 anos essa dimensão da graça, do amor e da fidelidade, uma mulher que era tomada pelo silêncio, minha querida avó, Dona Ana, minha avó paterna, que no último 25 de fevereiro faleceu na minha terra natal, mas que viveu de forma exemplar, viveu de forma amável, a grande liberdade que Deus nos dá.
E não posso deixar de falar da minha querida vó Áurea, que é a minha avó materna. Tanto uma quanto a outra testemunharam na alegria a experiência do coração de Deus. Esta minha avó materna, que está com seus 85 anos, e que é uma mulher de oração, e que eu costumo dizer que é a escola de santidade na minha vida, na minha experiência cotidiana, tem uma sabedoria imensa, e tem tantas coisas a me ensinar, e tem tantas coisas a aprender aos 85 anos, e uma mulher aberta, uma mulher alegre, uma mulher que serve. Por isso, amemos os nossos avós. Eu deito a minha cabeça no travesseiro todos os dias, consciente do respeito que eu tenho para com os idosos, o respeito que eu tenho para com as nossas crianças. E de modo bem particular, o respeito que eu tenho com a minha querida avó, Dona Áurea, minha avó materna, que é a escola de santidade. É a minha primeira formadora na experiência bíblica, na experiência da fé, na experiência da graça. Por isso, o programa de hoje, em memória à minha querida avó Ana, que já faleceu, dedico a ela este programa, dedico também à minha avó Áurea, que aos 85 anos reza profundamente a Deus, experimenta constantemente o amor de Deus por meio da fidelidade. E dedico a você, querido vovô, querida vovó, que acompanhou o programa de hoje. Sinta-se abraçado, sinta-se amado pelo amor de Deus. Sinta-se abraçado, sinta-se amado pelo amor de Deus que esteve com Ana. Sinta-se abraçado, sinta-se amado pelo amor de Deus que esteve com Joaquim. Eles nos trouxeram Maria, Maria nos trouxe o Salvador. Parabéns, queridos vovôs, queridas vovós, que a próxima quarta-feira seja uma quarta-feira de alegria, de esperança e de caridade. E lembrando, viu, queridos netos, queridos bisnetos, não é somente no dia 26 que abraçamos e dizemos que amamos. Dia 26 de julho deve ser todos os dias no respeito, na graça e na caridade. E para que ela não fique com ciúme, um abraço para minha mãe, que aos 63 anos já é bisavó. Então, parabéns para ela também, que é avó. E dessa forma, vamos encerrando o nosso programa e nós falamos muito de Ana e Joaquim. E falar de Ana e Joaquim é lembrar de Maria. Por isso, encerraremos o programa de hoje rezando para os nossos avós, para os nossos idosos, uma Ave Maria. Fique com Deus e até a próxima semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.